possamos, ó Deus, com nossos corações, ó Pai, receber, Pai, esta palavra. E também, ó Deus, guarda a vida dele, guarda tudo que é dele, guarda a família, guarda, Senhor Deus, o ministério dele. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, ó Deus, por esse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Primeiro nós vamos falar do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 21. Não vou ficar precisa não, por enquanto. Gênesis capítulo 21, verso 14. Irmãos, meu nome é Samuel Duarte, eu sou ali da Adefama, ali no Garavela, a igreja ali do lado do Terminal Garavela, aquela linda igreja ali. Meu pastor é pastor Eliseu Anacleto, eu trago o abraço dele para toda a igreja, para a pastora, Deus abençoe, prazer estar aqui com vocês. Irmãos, eu tenho 2 temas em DVDs, os outros ainda não ficaram prontos, um título Transformados em Cafarnaum. Esse aqui eu falo sobre o meu testemunho, sobre o processo que eu passei afastado do chamado do Senhor. Aqui você vai ver um vídeo em que nós capotamos um carro, um rapaz morreu na hora, eu não sofri nenhum arranhão. E você vai ver todo o processo de restauração ministerial. Quando você se prostra diante de Deus, Ele restaura a sua vida. Amém? E tem outro tema no DVD também, o culto de um sacerdote com o Pedro. Aqui eu falo sobre a centralidade do nosso culto. Culto não é somente a gente levantar as nossas mãos, mas é a inclinação do nosso coração. Aqui eu falo uma série de coisas. É apenas R$10. Fiz assim, não é 5 não, irmãos, é 10. Gênesis 21, verso 14, que encontrou, diga achei. Diz assim a palavra de Deus. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar. Pondo-os sobre o ombro dela, também lhe deu um menino e a despediu. Então ela partiu andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de água, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em breve e levantou a sua voz e chorou. Verso 17. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande... E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, no qual foi encher o odre de água e o deu de beber ao moço. Verso 20 e 21 para finalizar. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, tornando-se flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma esposa da terra do Egito ou uma mulher. Amém? Podem se assentar. A campanha passada foi vencendo gigantes. Eu já podia entender o que Deus quer falar no nosso coração, o propósito dessa mensagem. Deus colocou no meu coração para falar sobre gratidão. Porque às vezes Deus colocou falar sobre gratidão é porque os gigantes estão caindo. E o desejo de Deus é que você seja grato a Ele. É o desejo do coração de Deus que os nossos corações sejam gratos a Ele. Antes de entrar no texto, em Êxodo capítulo 7, Deus fala para Moisés assim: Moisés, pega sua vara ou seu cajado, dá para Arão e manda Arão estender a vara e estender as mãos sobre o rio Nilo, e o rio Nilo se transformaria em água de sangue.
Deus manda Moisés falar para Arão transformar e ferir as águas do Nilo. Por quê? Deus poderia muito bem ter falado para Moisés mesmo. Moisés tinha autoridade, tinha chamada para fazer isso, para ferir as águas do Nilo. Só que Deus fala para Moisés: Moisés, fala para Arão fazer isso. Porque é um desejo de Deus para nós sermos gratos. O rio Nilo era o mesmo que havia dado vida para Moisés. O rio Nilo era a fonte de água, a fonte de abastecimento de todo o Egito, país ao qual Moisés foi criado. E Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, eu não quero que você vá ferir aquilo que um dia te deu vida, aquilo que um dia te sustentou. Deus estava querendo que Moisés tivesse uma atitude de gratidão. Esse é o desejo do coração de Deus para nós. Deus quer que nós sejamos gratos. Eu costumo dizer que quando nós somos gratos pelo que Deus faz hoje, Ele prepara o nosso futuro também. Você agradece pelo que Ele fez ontem, Ele prepara o seu presente e transforma o seu futuro. Isso é a gratidão. O pastor Mark Anderson tem uma frase assim: a ingratidão é a amnésia do mau caráter. A pessoa que é ingrata, ela tem um mau caráter. E é interessante que nós não precisamos ensinar ninguém a ser ingratos. Parece que já vem desde criança. Existe uma história que uma mãe foi levar a filha na feira, e ela e sua filha na feira, o tio da banquinha da laranja pegou uma laranja e deu para a menina. Aí a mãe virou para ela e falou assim: que a senhorita fala, minha filha? Descasca aqui, senhor. O que era o certo? Não precisa nem ensinar. Não precisa ensinar as pessoas a serem gratas. E o desejo de Deus é que nós vamos sair daqui gratos a Ele pelo que Ele ainda vai fazer. Por que nós devemos ser gratos? O texto em que nós lemos fala de uma mulher que provavelmente, quando Abraão vai para a terra do Egito, e lá ele provavelmente trouxe essa mulher junto com os despojos que ele trouxe do Egito. E é interessante que Abraão pega um pão e um odre de água e dá e coloca sobre o ombro de Agar. E ela sai andando errante pelo deserto de Berseba. Aí depois de algum tempo que ela consumiu toda a água e todo o pão, todo o alimento, tudo que supria, tudo que colocava ela de pé no deserto, a Bíblia diz que ela coloca um menino debaixo de um quem lê? Ninguém lê Bíblia aqui não, irmãos? Debaixo de um arbusto. E ela se assenta a distância de um tiro de flecha, para não ver o menino morrer. Aí Deus ouviu a oração do menino. Aí quando Deus ouve a oração do menino, a Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Agar e ela passou a ver que tinha um poço de água no deserto onde ela estava. A primeira coisa que eu aprendo, e a primeira lição para nós, porque nós devemos ser gratos a Deus, é que o deserto em que Ele nos coloca não é para nos matar. Deixa eu fazer uma pergunta: tem alguém aqui nessa noite que está no UTI agora? Tem alguém aqui que está sem as duas pernas? Tem alguém aqui que está acamado? Pelo que eu estou vendo, não. Então nós temos motivos para agradecer a Deus. Nós temos motivos para fazer a diferença ainda hoje. Entre os judeus, havia 3 tipos de desertos. O primeiro deserto era deserto devastado. Como assim, Samuel? Era um deserto que, na consequência de uma guerra, toda a cidade que era destruída se tornava deserta. Era como no caso de Sodoma e Gomorra. Deus fez descer fogo do céu e destruiu a cidade. E entre os judeus eles acreditavam e denominavam aquilo como um deserto devastado, porque foi devastado literalmente. Assim também como a cidade de Jericó, o povo hebreu deu a volta nos muros, aí depois eles atacaram e destruíram. E depois disso era considerado devastado, e para eles era um local deserto. O segundo deserto era deserto absoluto. Era um deserto que não havia possibilidade de vida, era deserto literalmente absoluto.
Eles não tinham alimentação, não tinha vida animal e nem vida vegetal nesses desertos. E qualquer pessoa que passasse por esse deserto morria, porque não tinha fonte de renovação. Só que havia outro tipo de deserto, que era o deserto que havia possibilidade de vida. Era deserto viçoso, que se chamava. Nesses desertos havia poços de água, pastora. Era nesse deserto que Isaac, em Gênesis capítulo 26, ele vai andar. Aí os filisteus taparam os poços que o seu pai Abraão havia cavado. E ele vai e cava mais. Aí ele vai para o vale, ele arruma mais poços de água. E ele estava no deserto. E nesse deserto tinha árvores. E olha só algo interessante. Abraão pegou um pão e um odre de água e deu para Agar. E ela saiu andando pelo... Eu falei em 3 tipos de deserto aqui. E o deserto que Agar andou, o deserto que Agar estava, ela coloca o menino debaixo de um. E depois que Deus abre os olhos, ela viu que do lado dela tinha um poço de... Sabe o que Deus estava fazendo com ela? Deus não permitiu que ela andasse por um deserto devastado. E Deus também não permitiu ela andar por um deserto absoluto. O nosso Deus, meu irmão, Ele nos coloca em desertos que há possibilidade de vida. A diferença está em como você vê esse deserto. Todos nós passamos por dificuldades, a diferença é na nossa visão. Eu costumo dizer que a nossa vista é função dos nossos olhos, só que a visão é função do coração. A vista vê aquilo que é, a visão de Deus vê aquilo que pode ser. Se você começar a andar pelas dificuldades da vida, começa a enxergar de maneira diferente, começa a enxergar que você pode fazer a diferença, começa a enxergar o milagre de Deus. A maneira está em como nós olhamos para o deserto, porque Deus não nos dá uma bênção que vai nos matar. A primeira coisa que você precisa entender é que o deserto em que você está, há possibilidades de vida. Se o seu filho está afastado, se sua filha está afastada, ainda há possibilidades de vida dela voltar para a igreja. Se a sua vida financeira talvez está lá embaixo, ainda há possibilidade dela melhorar. Talvez você está passando por dificuldades. Eu quero te dizer que há possibilidades de vida para melhorar. Você quer essa palavra? Aplauda Jesus enquanto eu tomo água. Irmãos, toda semana eu saio para pregar. E o que eu estava falando com o meu pastor ontem, meu pastor, eu tenho raiva, parece que me dá uma raiva de gente desanimada, não combina comigo. Eu aprendi com o meu pastor. Olha o testemunho do meu pastor. Meu pastor estava numa igreja há 4 anos e eu estava com ele. Ele foi transferido. Aí ele mora de aluguel justamente para isso, para morar perto das igrejas que ele é transferido. Aí por todas as igrejas que ele passa, ele faz aquela revolução, ele faz algo sobrenatural. A última igreja que ele saiu de lá, tinha 150 pessoas, a igreja era no meio do mato, e ele falou, quando ele chegou na igreja, ele falou assim: essas ruas aqui vão ser tudo asfaltadas e vai ter casas tudo ao redor de crente para vir para a igreja. Chegou na igreja, só estava o mato. Hoje, aí é uma linda igreja com 2 lotes, a igreja é toda num blindex. Eu vou até pregar dia 27 lá agora, e a igreja é muito linda. E meu pastor, ele mora de aluguel justamente para isso. Não é porque ele não tem condição, é porque ele já abençoou uma pessoa com uma casa que ele tinha. E eu acho algo interessante, sabe por quê? Meu pastor, ele foi transferido. Ele foi transferido num susto, assim, a liderança só ligou para ele e falou assim: a partir de hoje, você pega suas trouxas e pode ir para outra igreja. A igreja tinha menor quantidade e a renda não era muita. E ele tinha acabado de comprar um carro, pastor, e tinha prestação para pagar. E olha só, é o que Deus fazer milagres através da gratidão. Ele foi transferido para essa igreja, a renda da igreja era muito baixa, ele estava sendo sustentado por cesta básica dos irmãos. O que aconteceu? 3 meses, o oficial de justiça foi lá e pegou o carro novinho dele. E ele foi pregar numa igreja sem carro, e ele virava para nós e falava assim: olha, vamos ser gratos a Deus.
pegava o microfone da igreja, irmãos, Deus vai dar a vitória para nós, e dando, animando o povo. E olha o que Deus fez, ele ficou 9 meses nessa outra igreja. Aí ele foi e olha só, Deus estava provando ele, a liderança também estava provando ele. Ele obedeceu, ficou calado, ele fez tudo, perdeu o carro, mas não perdeu a fidelidade com Deus, é a gratidão. Resumindo, tem 3 meses agora que nós fomos transferidos para a melhor igreja da regional. A igreja é uma igreja muito linda, a igreja até foi terminada esses dias. Nós estamos, irmãos, com quase 150 pessoas dia de terça em culto de ensino. A igreja está crescendo, o meu pastor agora comprou outro carro, um carro mais novo, não precisa pagar prestação, está ganhando melhor e está grato a Deus. É isso que a gratidão de Deus faz. É isso que a gratidão faz com a sua vida. Se você agradece a Deus pelas dificuldades, Ele te coloca em locais grandes. Agar está andando por um deserto que tem possibilidade de vida. E é interessante que naquela época os pastores tiravam, olha só, os pastores tiravam as ovelhas do aprisco para serem alimentadas aonde? No deserto. O pastor tirava as ovelhas do aprisco, local de conforto, local de proteção, para levar para o deserto, para serem alimentadas, porque no deserto tinha água, no deserto tinha plantas. É isso que o nosso pastor faz conosco, o pastor de João 14. Ele nos leva para pastos verdejantes, para ali a gente ser transformados. É no pasto, é no deserto que nós vamos ganhar as maiores experiências com Deus. É no deserto que nós vamos ser transformados por Ele. É no deserto que você vai ganhar estrutura. Muitas pessoas não conseguem romper, ficam andando errante pelo deserto, porque consome o que tem, desperdiça tudo que tem, porque é ingrato, porque não reconhece que as dificuldades que ela passam é para provar o caráter. E a diferença está de como nós vemos isso. Nesse DVD aqui, ó, minha mãe tinha mudado para Vitória Espírito Santo. E eu estava passando uma dificuldade muito grande. E eu tinha marcado com um fotógrafo, com um monte de pessoa, com um produtor, para fazer esse DVD aqui. Olha o que Deus faz. Eu levantei de sábado para domingo e falei assim: Deus, obrigado por tudo. Eu não tinha dinheiro nem para pagar a metade da entrada do DVD. Eu fui para o culto à noite agradecendo a Deus, louvando a Deus. Dentro do carro eu falava com o irmão que estava comigo assim: olha, vamos lá, vou pregar a palavra, vai dar certo. Pessoas vão ser convertidas, pessoas vão reconciliar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu estava com uma dívida de R$400 para pagar de entrada do DVD. Eu estava com um terno blazer emprestado de um amigo meu. Esse blazer custava R$4.000. E olha só o que Deus faz. Eu fui pregar com o blazer emprestado e com essa dívida, pastora. Olha que coisa linda. Cheguei na igreja, preguei, foi uma bênção, só que tinha a dívida. Estava aqui, ó. Aquela coisa na cabeça. Os irmãos sabem como é complicado adorar a Deus preocupando com algo para pagar. É verdade. E quando terminou, 6 pessoas aceitaram a Jesus. E quando eu ajoelhei, o pastor falou assim: meu filho, deixa eu orar por você aqui. Ele pegou eu pelo braço e falou assim: Deus, a partir de hoje, por causa da sua gratidão, por causa da fidelidade, Ele te honra. Aí quando ele estava orando, falando, profetizando que Deus ia suprir as necessidades do meu ministério, na minha vida, na minha família, o irmão que tinha vindo de São Miguel do Araguaia, que estava cantando o pastor, ele tinha acabado de comprar um sapato novinho. Ele arrancou um sapato e no meio da oração, eu falei: pastor, eu quero dar esse sapato aqui que Deus está mandando entregar para ele. Aí o que acontece? O pastor da igreja sentiu de Deus e arrancou o terno dele, um terno que ele tinha acabado de comprar, usado a segunda vez, um terno bem mais top do que eu estava usando emprestado, e ele falando assim: ó, eu vou te dar esse terno aqui porque Deus está mandando te entregar. Ganhei o terno. Aí o que aconteceu? Tinha um irmão que tinha comprado o terno e estava dentro do carro tudo embalado. Ele foi lá no carro, pegou o terno e trouxe no púlpito. E resumindo, as pessoas começaram a tirar os relógios. Eu ganhei 2 relógios naquele dia. Eu ganhei 3 pares de sapato.
Os irmãos vieram na frente para ofertar na minha vida. Aí quando a fé fez a fila de empresários para me abençoar. Aí um homem pegou o microfone e falou assim: eu não sei quanto ficou a gravação do DVD, mas eu vou pagar tudinho. Resumindo, eu estava preocupado com a entrada. Deus naquela noite me deu 2 ternos, ganhei 3 pares de sapato, ganhei 2 relógios, ganhei a gravação do DVD, o pagamento das fotos e ainda ganhei uma oferta aqui de mais de 1.000. Assim, eu não vou falar o valor, mas eu fui tremendamente abençoado porque eu fui grato a Deus. É isso que a gratidão de Deus faz. E se você comprar esse DVD, olha aqui, olha Deus falando, você vai ver tudo isso que eu estou falando aqui, ó. Você vai ver os empresários vindos no público. Então a diferença está em como nós vemos. Só que pessoas andam errantes pelo deserto e morrem no deserto, por quê? Porque não tem alimento. A gente precisa entender que o que sustenta crente no deserto é pão e água. Pão fala de palavra, água fala de espírito, espírito fala de renovação, renovação fala de força, e quem tem força tem vitória. E quem tem fonte de renovação em deserto, ele sabe que se o pão e a água acabar, ele sabe que perto dele tem uma fonte de renovação. A fonte de renovação é o nosso Deus. E a maneira está em nosso ser. Existem pessoas que passam pelas mesmas dificuldades, só que umas ficam para baixo, outras não conseguem superar, outras passam por crise no casamento, não conseguem superar, só que outras conseguem. Por quê? Porque dá para entender que a estrutura de uma pessoa é diferente da outra. Nós precisamos investir não no que temos, mas no que somos. É o que a gente é diante de Deus que vai nos sustentar nos desertos da vida. Aqui o que ia fazer essa mulher morrer era a falta de água e a falta de pão. E o que sustenta a crente, irmãos? É a palavra de Deus. Tem muita gente que está morto, que está sem perspectiva nos desertos, só reclama, só é ingrato, porque não crê nessa palavra, porque desvalorizam a palavra de Deus. Quando Deus falar com você, toma posse, acredita, porque Ele vai fazer, deixa Ele transformar a sua vida através da palavra. É a palavra que sustenta, é a palavra que transforma. Foi a palavra que me transformou, foi a palavra que transformou o meu caráter. Irmãos, eu era o tipo de pessoa que nem o meu vizinho queria eu por perto, por causa que eu prejudicava a sociedade, vendendo droga, fazendo coisa errada, roubando carro e uma série de coisas. E hoje eu vejo o que Deus fez na minha vida. Deus transformou todo o meu ser. E hoje, olha o que acontece, irmãos. Esses dias eu fui, olha só, a menina mais top da igreja, pastora, pensa. Eu fui pregar em Guapó, e a irmã falou assim: olha, irmão, nem pregar aqui. Eu falei: vou. Aí lá eu conheci uma moça, aí aconteceu e tal, eu fui pedir a mãe dela em namoro. A filha dela, a mãe não, a mãe já está velha. Irmãs, a menina é uma bênção de Deus. Sabe o que a mãe dela falou assim? Eu deixo, eu abençoo, porque você é um homem de Deus, porque você é isso, porque Deus está na sua vida. Irmão, que dia que eu ia pedir uma moça em namoro quando eu era dado do mundo? Nem a minha mãe queria que eu namorasse para prejudicar alguém. Hoje Deus transformou. Olha o que é Deus transformar o seu ser. Você ganha credibilidade diante das pessoas. As pessoas te recebem. Hoje, aonde eu vou, as pessoas me honram. Mesmo eu sendo jovem, pregador, assim, a gente, mesmo sendo jovem, a gente passa por uma descredibilidade por ser jovem. Só que quando Deus muda o nosso ser, quem aprova o nosso caráter é Deus. E quem olha para a gente vê que Deus está na sua vida, está na minha vida. É tempo de nós investirmos naquilo que nós somos. Nós temos que investir naquilo que somos. Eu disse uma saudação bíblica aqui, no dia que a pastora, qual que é o nome dela? Valdicélia? É essa irmã mesmo, essa pastora. No dia que ela pregou aqui, eu estava falando um pouquinho sobre a oração de Jabes, 1 Crônicas, capítulo 4, misericórdia, quase não sai. O verso 9 e o 10 fala que Jabes orou dizendo: Senhor,
torna-me abençoado. A oração de Jabes primeiro Senhor, eu quero ser abençoado. E depois a oração Senhor, amplia as minhas terras. A segunda frase da oração de Jabes estava orando para Deus assim: Deus, eu não quero que o Senhor abençoe, amplie as minhas terras. Eu não quero que o Senhor multiplique os meus bens sem antes que eu seja uma pessoa abençoada. Ele estava orando: Deus, eu prefiro ser do que o ter. É melhor a gente ser do que a gente ter. Quando você tem sustentabilidade para passar por desertos. Você tem que investir naquilo que você é. A gente adquire vários títulos no decorrer da nossa caminhada. Vários títulos. A gente adquire título de doutor, de pastor, de evangelista, de empresário, disso, daquilo. A gente adquire esses títulos por aquilo que a gente faz. Só que os títulos mais desafiadores é título por aquilo que a gente é. Tem pessoas que é doutor, mas não é amigo. E amigo, o título de amigo a gente conquista por aquilo que a gente é. Então a gente precisa investir no que nós somos. É mais difícil a gente receber título de amigo, de pai, de filho. Nós precisamos investir naquilo que somos para a gente receber esse título. O que Deus valoriza em nós, ou melhor, o que para nós, diante da sociedade, eles valorizam é aquilo que nós somos, é aquilo que temos, perdão. Só que Deus, Ele celebra aquilo que somos. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser mais amigos. Nós precisamos ser mais filhos. Nós precisamos ser mais honestos. Nós precisamos ser mais amigos com as pessoas que estão à nossa volta, mais generosos. Nós precisamos investir naquilo que somos. Aqui é uma pessoa que desperdiça tudo que ela tem. Ela desperdiça todo o pão e toda a água. Por quê? Porque o que ela é no momento aqui é uma pessoa desmotivada, uma pessoa que não crê nas promessas de Deus, e por isso que ela anda errante pelo deserto e consome tudo que tem. Você pode me ajudar solando aqui no violão? Para a gente começar a finalizar e orar pelo pessoal. Agar, ela olha para o lado e não vê que tinha um poço de água. E o deserto de Berseba, para você entender, é o mesmo deserto que Isaac cavou poços e se tornou e transformou aquele deserto em uma cidade. Isaac construiu a cidade de Berseba, que é o mesmo local que Agar andou errante. Olha só a diferença de quem tem visão, quem investe no ser. O mesmo deserto que eles passaram, estava deixando o filho morrer, outro viu diferente. É a mesma coisa de eu olhar para esse copo. Eu posso olhar e falar assim, está acabando, e começar a reclamar. Só que eu posso olhar e falar assim, dá para encher mais. É a maneira como eu vejo. Como está a sua situação? Como está a sua vida? Começa a fazer uma introspectiva daquilo que você é por dentro. Começa a pedir para Deus, para você ser uma pessoa abençoada. Começa a orar para Deus dizendo assim: Deus, eu sou grato ao Senhor, porque eu posso suportar as dificuldades da vida. E se eu tenho vida hoje é porque o Senhor me dá a oportunidade de eu ser diferente amanhã. Comece a investir naquilo que você é. Comece a ser mais fiel, comece a ser mais grato, comece a ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque é isso que vai transformar a sua vida. Não consuma tudo que você tem, invista naquilo que você é, e você vai ser transformado pela palavra de Deus. Você vai passar a andar diferente, você vai passar por desertos cantando, alegrando, e vai ser como Paulo e Silas. Nós adoramos ao Senhor, mesmo diante de prisões. Mesmo diante de prisões, por quê? Não é por causa das circunstâncias, é por causa que nós somos cheios, por causa que nós acreditamos, por causa que nós temos pão, por causa que nós temos uma fonte de renovação, e essa renovação é o nosso Deus. O Espírito Santo de Deus vai visitando o seu coração nessa noite, e Ele vai fortalecendo você. Você vai passar por dificuldades cantando, adorando, louvando a Ele, e Ele te deu, e Ele deseja que você seja cheio, seja
nome de Jesus. Eu sinto o Espírito Santo aqui nessa noite. Se você sente, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, porque o Espírito de Deus vai transformar o seu coração nessa noite. Deus está dizendo para nós: invista em você. Comece a ver de maneira diferente. Eu coloquei você em dificuldades, é porque eu acredito em você, assim diz o Senhor. Eu coloco você naquele local, diante daquela situação, porque o Senhor acredita que você pode superar. Ele acredita que você pode passar por esse deserto. Deus está dizendo para você: eu não vejo você caído, eu vejo você de pé. Eu não vejo você morrendo no deserto, eu vejo você sendo transformado por esse deserto. Vai chegar o Espírito Santo de Deus, vai na nossa dessas pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Ajude-nos a enxergar as dificuldades de maneira. Ah, Deus, eu entendo que quem é grato, Pai, vai receber galardão. Eu entendo que quem é grato por tudo que passa vai receber algo diferente. Espírito Santo de Deus, vai enchendo em nome de Jesus. Eu quero convidar você aqui na frente. Eu não quero saber nadinha do que você está passando, mas tem um Deus que quer saber, que se importa. Eu quero convidar você aqui na frente com um ato de gratidão. Vir aqui na frente e adorar a Ele, dizer para Ele que você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus. Pode vir aqui na frente. Pode vir mais, se você quer. Pode adorar, vamos adorar o Senhor. Cante a Ele, seja grato a Ele. Seja grato a Ele, porque nós não estamos doentes, nós não estamos nada. Nós estamos aqui e amanhã temos a oportunidade de fazer melhor. Temos a oportunidade de receber milagre da parte dEle. Adore Ele, adore Ele, adore Ele. Diga para Ele que você é grato. Diga para Ele: Deus, eu estou no deserto, mas esse deserto não é para me matar. Deus está fortalecendo a sua vida. Se você já chegou até aqui, você vai chegar muito mais além. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Deixa o céu descer.
visitar homens aqui, ó Pai, que estão aqui com a atitude de gratidão, ó Pai. Se eles estão aqui nesta noite, é porque eles são gratos ao Senhor, meu Deus. Meu Deus, visita o coração de cada um, meu Pai. Ajude-nos a enxergar que a dificuldade que nós passamos não é para nos matar, ó Deus, é para nos trazer experiências, ó Pai. Em nome de Jesus, aqui tem pessoas, ó Pai, que estão calejadas, que têm experiências com o Senhor, que estão com cicatrizes que a vida trouxe, mas são pessoas fortes, são pessoas que diante do Senhor têm um galardão esperado, Pai. Em nome de Jesus, toca a vida de cada irmão, toca a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Saia daqui mais além, saia daqui algo diferente, em nome de Jesus. Volte para o seu lugar, adorando a Ele. Aplauda Ele, aplauda Ele. Eu agradeço a oportunidade, retorno à direção aqui. Muito obrigado pela paciência, por ministrar. Parabéns, Deus abençoe.